Como qualquer animal, olha as grades flutuantes, eis que as grades são fixas. Ela sim é andante. Sob a pele, contida, em silêncio e lisura, a força do seu mal e a doçura, que escorre pelas pernas e as pernas habitua a esse modo de andar, de ser sua, no perfeito equilíbrio de sua vida aberta, una e atenta a si mesma, suavíssima pantera. A fome de um bicho, e mais se é pantera, não tem o limite que em gente tivera. Não é como a fome, violenta, direta, subjetiva do homem, a fome da fera. A fome de um bicho é cruel e eterna, e toda inconsciente com uma força interna. É fome indistinta, espalhada nela, com íntima fúria que ela não governa. A liberdade da pantera está justamente nisto, que nem ela se governa e o que sucede é imprevisto. Essa a vantagem da fera, uma força que ela abriga, inconsciente dentro dela, sob a aparência tranquila e de repente se revela, mais uma espécie de fúria que atinge inclusive a ela, mais uma espécie de luta que é o modo que tem a cólera de mostrar-se numa fera, que é a sua única forma de ser pura além de bela. A Suave Pantera é um livro que dá nome a um conjunto de poemas escritos pela Marli de Oliveira, uma poeta natural do Espírito Santo. Basicamente, o tema desses poemas é a figura de um animal, a pantera, que ela define já no primeiro poema como sendo suavíssima. O que me chama muita atenção nos poemas, de uma forma geral, da Marli de Oliveira, e em particular nesse, é toda a qualidade musical muito apurada com que a poeta fabrica o poema. Talvez o poema que nos faça recordar essa produção da Marli de Oliveira comece anteriormente a ela, num célebre poema escrito pelo Rainer Maria Rilke, que se intitula também A Pantera. É um poema em que se descreve a prisão e a solidão de uma pantera que está enjaulada e vai se movimentando de um lado a outro enquanto as pessoas olham esse animal. É fato que os poetas, de um jeito ou de outro, acabam sempre recobrando uma tradição. Aqui é bem provável que a gente possa assumir essa afinidade grande entre o poema da Marli e o poema do Rilke. Mas o curioso é que esse poema aqui toma uma outra dimensão. Se a gente pega esse livro da Marli de Oliveira e a gente olha para a epígrafe dele, para a dedicatória, ele foi um poema, um livro a quem Marli de Oliveira dedicou a Clarice Lispector. Então, quer dizer, será que ao ler esse poema a gente não pode interpretá-lo como algo bastante diferente, uma vez que ele agora pode ser lido como uma homenagem para Clarice Lispector? É um poema, um livro que se constitui de 16 poemas. Eu só li 3 aqui. É interessante ver que logo no primeiro se anota essa existência também das grades flutuantes. Grades também estão presentes no poema do Rilke. Só que, apesar das grades serem fixas, a pantera é andante. Assim como também é andante o ritmo desse poema, que também se coloca como um refrão que movimenta todo o poema, quase como fazendo o poema uma canção. A força do seu mal e a doçura que escorre pelas pernas e as pernas habitua a esse modo de andar, de ser sua, no perfeito equilíbrio. Isso é sempre importante de anotar e de atentar. Poesia é ritmo com imagem.
E esses dois elementos são indissociáveis, de modo que um bom poema sempre vai conseguir conjugar muito bem esse casamento entre imagem e som. O outro poema que eu li é o 13º, que fala da fome. A pantera é aqui colocada como uma besta, uma fera, e a fome dela de fato parece ser algo maior e mais violento, mais cruento. A fome de um bicho é cruel e eterna, e toda inconsciente com sua força interna. É fome indistinta espalhada nela, com íntima fúria que ela não governa. Gosto muito dessa distinção que o poema coloca entre a fome de gente, a fome do homem e a fome de um bicho. O outro poema que eu li da série é o 14º, que fala da liberdade. A liberdade da pantera está justamente nisto, que nem ela se governa, e o que sucede é imprevisto. Essa é a vantagem da fera, uma força que ela abriga inconsciente dentro dela, sob a aparência tranquila, e de repente se revela numa espécie de fúria que atinge inclusive a ela. Do começo ao fim, esse poema vai trabalhando os aspectos melódicos e rítmicos, fazendo com que a gente pense sempre esse ser, o ser da pantera, como um ser que caminha entre a fixidez, o movimento, a violência também, a fúria, uma explosão. Uma explosão não só de fúria, mas também de beleza. É bem curioso pensar que o poema foi dedicado a Clarice Lispector. Isso talvez nos faça pensar que o poema retoma, talvez como uma homenagem à figura misteriosa, emblemática e sedutora de Clarice Lispector, que embora não tenha escrito poemas, certamente é uma escritora que muito contribuiu para a força poética da literatura brasileira. A Marli de Oliveira continua uma vasta e bonita tradição da poesia e da lírica brasileira. O primeiro livro publicado por ela tem o nome Cerco da Primavera e utiliza como epígrafe justamente 2 versos da Cecília Meirelles, que falam o seguinte: conheço o coração da primavera e o dom secreto do seu sangue verde. Acho que quando a gente vai lendo e lendo os poemas, os poetas, as poetas, a gente vai se dando conta de que tudo na verdade é uma grande rede de poesia. Uns emprestam aos outros certos temas, certos versos, certas imagens, certas melodias, e a poesia vai se fabricando, vai se fazendo. De modo que é o que eu sempre digo a todo mundo: quanto mais se lê poesia, melhor se lê poesia e mais se entende, ou pelo menos melhor se sente o que é poesia e qual é a capacidade dela de nos comunicar coisas muito importantes para a vida. Eu vou citar, para tentar trazer uma outra hipótese de interpretação, o que o Borges falou sobre a pantera. Borges diz o seguinte: no bestiário anglo-saxão, a pantera é um animal solitário e meigo, de voz melodiosa e hálito fragrante. Faz a sua casa nas montanhas, num lugar secreto. Seu único inimigo é o dragão, com o qual luta sem trégua. Dorme 3 noites e, quando desperta cantando, multidões de homens e animais correm para sua cova vinda dos campos, dos castelos e das cidades, atraídas pela fragrância e pela música. Tem todo o elemento da sedução e da invocação dos homens. E, na verdade, o Borges analisa o bestiário saxão para dizer que, na verdade, existe uma alegoria nessa imagem da pantera, que é de que a pantera, na verdade, representa Jesus Cristo atraindo o seu séquito, os seus fiéis. E diz o seguinte: para atenuar o espanto que essa alegoria pode produzir, recordemos que a pantera não era um animal feroz para os saxões, mas antes um som exótico, não fundamentado por uma representação muito concreta. E o Borges pega uma frase do Leonardo da Vinci que transcreve dizendo: a pantera, que não ignora esse fato, baixa os olhos, os animais se aproximam para gozar de toda aquela beleza e ela apanha o mais próximo e o devora. Eu gosto muito do poema da Marli de Oliveira porque
ele em toda a sua construção parece evocar esse recurso da sedução, da captura, e nos faz cativos da beleza e da música que ele evoca.